E aí, bora para mais um vídeo. Eu nem sei qual que é o vídeo gravado, se é o sétimo, se é o sexto, mas vamos lá, todo dia eu vou fazer um vídeo, hein? Vou cumprir essa promessa. Não sei por quanto tempo, mas eu vou fazer o máximo para cumprir ela indeterminadamente. Hoje é o seguinte, eu vi um vídeo de uma psicóloga no YouTube, ela falando que se você é uma pessoa inteligente, provavelmente você vai ter dificuldade de socializar. Pelo seguinte fato, às vezes você está numa conversa de bar, ou então você está no seu trabalho, aí sai algum assunto, você vê que as pessoas têm uma opinião tão rasa que é até difícil de você falar alguma coisa, porque, primeiro, a pessoa não vai compreender, a pessoa é burra, ela não tem capacidade de entender o seu ponto de vista. Segundo, às vezes a pessoa só pensa em exemplo de exceção, e se você der sua opinião, a pessoa vai querer te ridicularizar. É igual, vamos supor, você pegar e falar assim: olha, a altura média dos asiáticos é 1,65 m. Vamos supor que você fala isso. Aí a pessoa que é burra, ela vai pegar e vai falar assim: não, mas na escola onde eu estudei, tinha um japonês que tinha 1,90 m. Ou você falar assim: olha, tem estudos que comprovam que fumar aumenta em, sei lá, 60, 80% chance de ter um câncer. Tô dando um exemplo que eu nem sei se é isso, mas eu tô dando um exemplo. Aí a pessoa pega e fala assim: não, mas meu avô fumou até os 90 anos, fumou até morrer e nunca teve câncer. Então tem pessoas que elas são tão rasas que elas pegam uma resposta ou alguma coisa que elas viram como o certo e elas vão te ridicularizar se você tentar provar o contrário. Basicamente é isso. De coisas às vezes que até elas mesmo, às vezes elas sabem que não são verdade, mas elas usam isso como uma pedra de salvação. Então, às vezes é melhor você nem discutir ou só concordar, porque pessoas burras não tem jeito, você não vai conseguir mudar a opinião. É igual futebol, política, religião, essas coisas assim. É complicado você dar a sua opinião, é melhor você aceitar o que a pessoa fala. Independente do que a pessoa fala, você aceita e concorda e é isso, porque senão você vai arrumar um problema. Então, é, eu estava falando sobre essa questão de a pessoa ser rasa, né? O vídeo da psicóloga. Tinha até me perdido, porque aqui é bate-pronto. Eu vou falando e não tem roteiro nem nada. A psicóloga disse que pessoas que têm um QI mais elevado, não que seja muito diferente das outras, mas é uma pessoa que seja mais interessada, que se aprofunde mais nos assuntos, ela tem dificuldade de socializar. E nesse ponto aí, eu lembro também de um vídeo do Ryan Santos que ele falou o seguinte, é até um texto lá que ele leu da Bíblia, que é Eclesiastes, capítulo 1, do 1 a 18, se eu não me engano, que ele fala que Salomão disse assim, quanto mais, deixa eu ver, quanto maior o saber, maior o sofrimento, algo assim. Eu até salvei esse vídeo no meu TikTok, às vezes eu assisto lá. Quanto maior o saber, maior o sofrimento. O que isso significa? Quanto mais você se aprofunda na história do mundo, da vida, das pessoas, da humanidade, né? No futuro da humanidade, mais você sabe que a raça humana ela é uma raça que ela é pecaminosa, ela tende a ser maldosa, algo do tipo. Às vezes você perde até um pouco de esperança no futuro, né? Então, quanto mais maior o saber, maior o sofrimento. Às vezes a pessoa burra e ignorante, que não tem noção das coisas, você, por exemplo, você vai numa cidade pequena, numa localidade assim, mais afastado, algo do tipo, você vê que as pessoas, às vezes, a diversão dela é beber, é virar à noite em bar, festa, essas coisas assim, e não tem muito plano de futuro, plano de vida ou algo do tipo. Não que a pessoa não possa fazer isso, ou que não possa se divertir, mas que a pessoa ela não enxerga outra coisa na vida dela, ela vê que está se denegrindo, mas aquilo ali ela aceita.
ela não luta para melhorar ou algo do tipo, sabe? Não luta para buscar algo diferente. Se ela vê alguma pessoa se destacando de uma outra maneira ou buscando alguma coisa diferente, ela vai ridicularizar essa pessoa. Por exemplo, eu já trabalhei em vários ambientes diferentes e, tipo, quando eu era mais jovem, eu trabalhava assim com pessoas mais velhas, com pouca instrução. Por exemplo, eu trabalhei muito em serviço pesado, então, peão, né? A gente fala peão. Trabalhar no meio de peão, cara, você vê que se for mais velho assim, ele já não tem muita esperança na vida, no futuro, ele sai do serviço. É igual na cidade que eu morava, as pessoas saem do serviço e elas iam pro bar, beber, e todo dia era a mesma coisa. Em vez de ir para casa ou fazer alguma coisa de útil, não que ela não possa fazer isso uma vez ou outra, mas ela leva aquilo, aquela rotina de segunda a sábado. E no domingo, às vezes, beleza, ela vai fazer alguma coisa diferente, mas também vai ter alguma coisa incluída como bebida no meio. Não tem outra coisa diferente para fazer. Então, a pessoa leva aquilo como uma rotina e ela não vai sair daquilo, não procura entender o porquê que ela tá desse jeito, ela não procura mudar e ela leva a vida inteira assim. E ela aceita e ela é feliz. Então, eu acho engraçado isso, que às vezes uma pessoa que é inteligente, ela sofre porque às vezes ela entende as limitações dela, as limitações da vida. Ah, às vezes a gente até tenta melhorar, mas não consegue. E essa pessoa que aceitou o futuro dela, que às vezes aceitou a mediocridade, ela é feliz porque ela não luta para sair disso. É igual o sapo, né, que fica numa panela com água quente. Ele não percebe e ele morre ali e é isso mesmo. Então, às vezes a ignorância é uma bênção, né? É uma coisa assim que eu fico pensando às vezes e realmente faz sentido. A ignorância é uma bênção para essas pessoas. E o que eu tiro de lição para mim é o seguinte: existem muitas coisas que nós não podemos controlar, que a maioria das coisas, na verdade, na nossa vida a gente não pode controlar. A gente pode cuidar da nossa saúde, mas podemos ficar doente. A gente pode cuidar da nossa espiritualidade, mas pode acontecer coisas ruins na nossa vida. Então, você pode ser rico e pode dar tudo errado na economia e você passar fome e a sua família inteira passar necessidade. O que a gente deve fazer? Se concentrar no que está ao nosso alcance e esquecer o resto, certo? Você busca a evolução na sua vida, cuida da sua saúde, cuida da sua saúde financeira, cuida da sua família, da sua espiritualidade e o resto você esquece. Então é isso, fica essa reflexão aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Se eu tenho razão no que eu tô falando, que a ignorância é uma bênção às vezes, porque se você pensar demais, você enlouquece às vezes. É uma coisa assim que é só você ver um jornal. Você vê um jornal aí, você vê notícias lá de agora então com essa questão da internet, da informatização, redes sociais, né? Você recebe uma notícia em segundos do outro lugar do mundo. Então, se prive um pouco também, se torne um pouco ignorante nesse sentido. Faça um pouco de filtro, né? Tenha um filtro assim e corra atrás do que está no seu alcance. E é isso. Muito obrigado a todos que estão assistindo os vídeos e até o próximo vídeo. Valeu!